Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Estamos gravando nesse momento o primeiro vídeo do tema Esquecimento do Passado. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo, que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo, que assim seja, com a graça de Deus. Muitos religiosos e muitas religiões sempre nos questionam sobre o tema esquecimento do passado. Como pagar uma dívida se eu não me lembro que a contraí? Deus, o nosso Pai, Ele é muito sábio ao criar o esquecimento do passado. Vocês já imaginaram se em determinada igreja superlotada de pessoas, se nós nos reconhecêssemos o que fomos no passado um para o outro, será que estaríamos pacificamente ao lado das pessoas que a gente, graças a Deus, não lembra quem foram para nós, mas muitas vezes sentimos uma energia refratária nos reaproximando? E aí você diz: não fui com o rosto da pessoa, não fui com a cara da pessoa. Por que será? Lembranças de um passado não distante, mas que a gente não lembra, graças a Deus, porque se lembrasse, nos agrediríamos novamente, nos feriríamos novamente. Casamentos, graças a Deus que existe a bênção do esquecimento, porque a maioria dos casamentos da terra são casamentos de provas, de expiações. Aconselho as pessoas que estão noivos, que casaram recentemente, que se olhem sinceramente um no olho do outro e pergunte: quem é de nós que errou mais? Quem é de nós que falhou mais? Por que será que nós estamos juntos? É, portanto, em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus, o nosso Pai, considerou convenientemente lançar um véu sobre o nosso passado,
é que isso deve ser útil. Se nós lembrássemos que fomos um rei, uma rainha no passado, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo estaria latente e patente nesta encarnação. Porque todos nós trazemos tendências, reminiscências de um passado não muito distante. Se eu me lembrasse que eu fui um mendigo, que eu fui um pedinte, e nesta encarnação minha situação continua a mesma, eu me revoltaria. É o que mais acontece com o ser humano. Por que o meu vizinho, tudo lhe dá sorte, tudo lhe dá certo na vida, e na minha vida nada dá certo? Tudo isso só tem explicação com as leis da reencarnação, com as leis de um passado não muito distante. Estamos colhendo exatamente o que semeamos. Estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. Se são coisas positivas, é sinal que plantamos coisas positivas. Se são coisas negativas, é sinal que plantamos coisas negativas. E todo e qualquer ser humano que planta chuva vai colher tempestade. Aquele que fizer o bem sem nenhum interesse receberá recompensa quando desencarnar. Portanto, com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes para nós, muitos graves. Em certos casos, poderia nos humilhar estranhadamente, ou então exaltar o nosso orgulho. Por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Quantas pessoas procuram fazer a TVP, terapia de vidas passadas, para saber quem foi? Geralmente as pessoas gostariam de ouvir que foram reis, rainhas, políticos, que nasceram na França, em Paris, na Itália, nos Estados Unidos. Ninguém gostaria de ouvir que nasceu no Paraguai e que continua sendo uma mercadoria enganadora. Todos nós, meus irmãos, infelizmente ainda, somos muitos egoístas, orgulhosos, prepotentes e vaidosos. De qualquer maneira, essas lembranças traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Quando nós percebemos, quando nós aceitarmos que não somos flores que se cheirem, não, que estamos na Terra para nos reaproximarmos dos nossos desafetos e dos nossos amigos também, a sociedade será mais justa,
a sociedade será melhor entendida, compreendida e vivida. O espírito, ele renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e muitas vezes retornará na mesma cidade aonde está os seus restos mortais. Muitas vezes voltará a se relacionar com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Nenhum de nós fugirá da lei do retorno. Como eu disse em vídeos anteriores, as faturas dos nossos débitos para se transformarem em créditos estão chegando mais rapidamente. Se nessas pessoas se reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio do passado reaparecesse no presente. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Quantas vezes olhamos para alguém e só de olhar nos sentimos diminuídos, nos sentimos tão pequenos, porque aquela pessoa exala energias diferentes da nossa. Deus, o nosso Pai, nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, o que nos é suficiente. É a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Deus, o nosso Pai, somente quer o bem dos seus filhos, mas Ele nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele mostrou para nós o caminho e disse: descei a terra, crescei, multiplicai, melhorai-vos e voltai para mim. É a parábola do filho pródigo, é a parábola do semeador, é a parábola do grão de mostarda. O homem traz, portanto, ao renascer na terra, tudo aquilo que lhe adquiriu em existências passadas, especialmente a inteligência, que é um atributo do espírito imortal, a sua moral, se ela foi melhorada e elevada, e os seus conhecimentos melhorados e aprimorados. Temos visto recentemente vários exemplos de crianças taxadas de índigo, de cristal, de prodígios. Aonde será que eles aprenderam tanta coisa? Se não foi no futuro, se não foi no presente, está no passado. Porque nada que nós adquirirmos de coisas positivas será jamais esquecida. Mas também não esquecemos das coisas negativas que trazemos muitas vezes. Quantas crianças, desde pequenina, desde o berço,
já é manhosa, chorosa, já traz tendências maléficas, aprende tudo que não presta com uma facilidade incrível. Mas tem muitas crianças que são meigas, dóceis, equilibradas, humildes, mansas e tolerantes. Por que será? Foram conquistas. Porque Deus, nosso Pai, como eu disse, não pune, não julga, não absolve e nem privilegia ninguém. Todos nós, quando renascemos exatamente como se fez. Por isso vem o conselho: preste atenção como andam seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, porque são elas que vão determinar uma nova reencarnação melhorada, mais calma, mais alicerçada no bem de Jesus. Cada existência é para cada um de nós um novo ponto de partida. Todos nós somos o quinto evangelho inacabado. Estamos escrevendo de punho próprio esse evangelho, mas eu aconselho, cuidado para não deixar páginas em branco. Pouco lhe importa saber o que se foi. Se está sendo punido, é porque nós fizemos alguma atitude equivocada, algum erro, algum pecado. As suas má tendências atuais indicam o que lhe está acontecendo e o conselho para que cada um se corrija a si próprio. E é sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não existem mais sinais. É quando você quita um carnê totalmente, você pode criar outra compra, outro carnê, mas aquele que foi quitado, não haverá mais necessidade de quitação. Boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. Porque agora, há 2024 anos, já não existe mais ninguém na Terra que possa afirmar que errou, porque não conhecia. Conhecia sim, poderia não entender os efeitos do seu equívoco, mas sabia sim. A carne é fraca. É a maior desculpa que a gente ouve, mas não é a carne fraca. É o espírito que é frágil, que é um safado, que não quer mudar, que não quer se transformar. Logo, logo estaremos gravando a segunda parte deste tema.